Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Bom dia. Novamente em seus lares, Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação pela nossa Poa TV. Domingos, 10 horas e 30 minutos, neste horário que estamos agora. Novamente com as presenças muito queridas desses amigos extraordinários, professor João Olimar e Dr. Tiago, que vão realmente fazer as coisas acontecerem nesse debate. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. E aqui nós estamos novamente tentando trazer uma proposta de reflexão para que nós saibamos nos conduzir na vida de uma forma acertada, de uma forma produtiva, a fim de que ao sairmos desta existência, saiamos melhores. Melhores do que quando aqui chegamos, com certeza. Tiago, para o seu bom dia. Um bom dia a todos e com a permissão de todos para estarmos dentro dos seus lares nesse momento, falando sobre um assunto bastante polêmico, mas que traz uma reflexão muito grande a respeito de como a gente deve conduzir a nossa vida, como o professor falou, de tentarmos sermos um pouquinho melhores a cada dia, para que a gente consiga cumprir com as nossas tarefas que nós mesmos escolhemos para viver nesse mundo que é a escola da vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que preenche o imaginário de todos, que está presente nas fantasias de todos aqueles que transitam pela vida. Nós vamos responder, eu não, professor Olimar, doutor Tiago, vão responder para mim, e para os senhores e para as senhoras: as casas mal-assombradas existem? Ou é apenas fruto da nossa imaginação? Professor Olimar. Nós estamos diante de um fato que, à luz da doutrina dos espíritos, ele é explicado de uma forma muito natural, de uma forma muito realista. Nós lidamos, dentro do espiritismo, com o intercâmbio, a comunicação espiritual com os espíritos. E não raro se observa que muitas entidades, muitos espíritos, não têm consciência de que desencarnaram. Consequentemente, eles permanecem interferindo na vida corporal daqueles que ainda estão encarnados, acreditando que ali estão interagindo diretamente com aquelas pessoas. Muitos ficam ligados a determinados ambientes onde, via de regra, viveram. Então eles vão se constituir muitas vezes em irmãos na busca de um contato, na busca de uma oportunidade de comunicação. E para isso vão usar ferramentas até que desconhecem. E aí eu estou me servindo do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, né? Quando se trata dessa questão do espírito produzir a movimentação de objetos. Então esses locais, às vezes, não raro, muitas casas onde eles viveram, permanecem com a presença dessas entidades interferindo ou tentando interferir, chamando a atenção, que eu classificaria como um pedido de socorro. Exatamente. E a tua visão desta questão, casas mal-assombradas? Aí no interior está cheio. Cada casa antiga que nós visitamos tem sempre histórias que nos são contadas. Os casarões, aqueles casarões de mais de um século, que vivenciaram, que presenciaram movimentos, revoluções e outros acontecimentos significativos na vida de quem ali estava vivendo e de nós que agora estamos cruzando
estamos fazendo os nossos passeios, entre aspas, por essas casas. Afinal, existem casas mal assombradas, doutor? Nada mais natural. É um processo, um dos processos que Kardec inúmeras vezes descreve como sendo um dos processos da natureza, que é justamente a questão da liberdade e que nos é dada a partir do momento em que estamos desencarnados. E esses espíritos, com essa liberdade, eles vão ocupar os espaços próximos às pessoas encarnadas, mas principalmente aos lugares desprotegidos. Essas casas mal assombradas são casas em que muitas vezes não existe nenhuma pessoa encarnada ocupando aquele lugar. E ele tem essa liberdade no mundo espiritual a gente já conhece dos relatos de todos os livros que toda a literatura espírita coloca, que o espírito ele tem essa liberdade de transpor paredes, transpor portas, e nada mais natural que ele se achegar nesses locais por uma questão de novo, falando da questão da evolução espiritual. A gente observa também nos filmes, e muitos filmes que são colocados à nossa disposição, que os espíritos eles têm que acordar para o mundo espiritual e seguir um caminho, né? Normalmente colocada como uma luz branca ou algum guia espiritual com uma luz muito forte e que faz esse encaminhamento. A partir do momento que o encaminhamento não é feito, esse espírito fica, como a gente costuma falar, um espírito errante, vagando nos espaços que nós encarnados ocuparíamos. Então, esse aspecto é muito importante, que a gente entenda que a partir do momento em que o espírito ele tem essa liberdade, nós temos que proteger as nossas casas desses espíritos. É muito simples esse medo que se criou, é muito fácil de resolver esse problema, e a gente cerca a nossa casa. E André Luiz coloca em todos os livros da coleção que ele escreveu junto com André Luiz, que aquele lar que pratica o evangelho, que pratica o ritual do evangelho no lar, ele coloca uma muralha protetora para que esses espíritos que estão vagando nos locais em que não deveriam, porque ainda não estão encaminhados, eles não têm acesso a esses locais. Então eles vão perambular pelos locais desprotegidos. Professor, essa questão da comunicação com essas entidades, muitas vezes eles não conseguem estabelecer esse processo de comunicação. Para nós que lidamos com isso, nós sabemos que não é muito simples esse processo. Apesar de nós termos hoje uma epidemia, digamos assim, entre aspas, de médiums, muitos médiums disseminados pelo mundo afora, em todos os lugares. Mas essas entidades ficam irritadas quando não conseguem se comunicar, quando não conseguem falar. E irritadas elas podem provocar fenômenos, como, por exemplo, derrubar um copo. Podem fazer isso. Muito embora muitas vezes não saibam como fazer. Podem atravessar uma porta, podem atravessar uma parede, sim, mas alguns ainda não sabem fazer. Não sabem que já desencarnaram, ignoram esta realidade. Uma realidade que ela não é normalmente, digamos assim, estimulada aqui na Terra, porque não se ensina afora os espaços da doutrina espírita, os locais onde ela alcança, não se ensina a continuidade da vida espiritual e nas bases em que se dão. Alguns ensinam no materialismo que não existe nada. E o indivíduo vive essa vida com toda a intensidade, na integralidade, achando que não tem mais nada depois. Então ele não tem mais nada a perder, não há motivo para ser bom. Outras vão ensinar que nós vamos voltar para um todo, perdendo a nossa individualidade. E aí o panteísmo figuraria como a doutrina predominante. Outros, por exemplo, como a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica, vão ensinar-nos que nós continuamos existindo,
mas com uma sorte fixada definitivamente. Ou você vai para o céu, vai permanecer em contemplação eterna, portanto estático, sem possibilidade de mudança. E a gente, quando observa isso, se pergunta, mas será que eu vou ser feliz contemplando eternamente as coisas? Vai nos ensinar, talvez, que nós vamos para o purgatório e permanecer numa situação intermediária, até que sejam feitas as coisas que deveriam ser feitas e a nossa vontade seja concretizada. E, por fim, vai nos ensinar que nós vamos para o inferno, nos apresentando um Deus terrível, maldoso, e nós vamos permanecer eternamente no inferno, sofrendo eternamente as penas de um erro que cometemos, que todos nós cometemos. É verdade. Quando se sabe que nenhum de nós é perfeito, que nós não somos maravilhosos, nós somos espíritos endividados e comprometidos, todos nós. Então nós não podemos ser hipócritas a ponto de achar que nós somos os bonzinhos e os outros são os maus. Não, todos nós somos comprometidos. A questão está em, primeiro, ter consciência disso. Segundo, identificar aonde estão os nossos erros para corrigi-los e não negar a existência desses erros. E, finalmente, a doutrina espírita nos ensina que esta individualidade sobrevive e a morte continua existindo, mas com progressividade. Com a possibilidade de avançar, com a possibilidade de crescer, com a possibilidade de corrigir os seus próprios erros. E com isso nós, então, temos esse contato com estes espíritos nessa dimensão espiritual, que muitas vezes ignoram esta verdade básica de que a vida continua, e, portanto, eles ignoram que seus corpos estão mortos. E desta forma, eles ignoram a realidade mais fundamental, e que o nosso telespectador não pode ignorar. A vida continua. A morte é uma transição, é uma mudança de roupa. Mudamos a roupa. Morreu o corpo, o espírito, a individualidade, a essência, esta não morre. Já voltamos para continuar a debater o assunto casas mal-assombradas. Existem ou não? Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Sóster Imóveis. Estamos continuando a discutir, debater, conversar sobre esse tema. As casas mal-assombradas existem ou é apenas fruto da imaginação de mentes criativas? Pessoas que enxergam coisas onde não existem. Enxergar coisas onde não existem. Ou é uma característica de quem pode enxergar coisas que existem, mas que não é permitido a todos enxergar. Será esse o problema das casas mal-assombradas, doutor? Existem, assim como muitas pessoas sabem tocar um violão maravilhosamente, mente bem, existem pessoas que têm esses dons que a gente costuma colocar, e Kardec coloca no livro dos médiuns, que todas as pessoas possuem, em determinado grau, um dom mediúnico, que seria justamente a maneira como a gente enxerga o mundo espiritual estando encarnado. É sentir a presença desses espíritos, e algumas pessoas possuem o dom da vidência. Eles enxergam essas formas de energia, eles conseguem identificar e distinguir dentro de um ambiente como se fosse uma pessoa encarnada. E a partir desse momento se gera justamente essa dúvida. Isso é uma alucinação, é um produto da nossa imaginação? O que acontece? Então, as pessoas que não têm a certeza ainda a respeito do mundo espiritual e a respeito dos seus dons mediúnicos ficam bastante assustadas com esse tipo de manifestação, que é uma coisa, como a gente já vinha falando desde o início do programa, é uma coisa muito natural, mas que pode causar muito medo,
deixar as pessoas com muita preocupação de como resolver aquilo. Aquilo ali vai incomodar aquela pessoa se ela não souber dessas verdades que a gente coloca, dessas questões que a gente precisa refletir a respeito do nosso ambiente, do nosso mundo físico, que é interpenetrado pelo mundo espiritual. Então Kardec coloca no Livro dos Espíritos que tudo na natureza é uma energia numa vibração e em níveis vibratórios diferentes. Então, nesse nível vibratório, nós enxergaríamos um outro espectro, assim como a gente enxerga as cores, cada uma na sua frequência, as frequências que estão fora do nosso campo visível, essas entidades podem se manifestar e aparecer nessas casas que a gente costuma classificar como mal-assombradas, que na verdade são casas que estão ocupadas por espíritos que não tomaram um rumo ainda, não decidiram qual o caminho que eles vão seguir. Quem sabe esses espíritos que permanecem nesses ambientes, professor, não são aquelas criaturas que, estando ocupando um corpo físico, eram demasiadamente preocupadas com os bens materiais. Os donos de fazenda, e isso voltando à questão do interior, que no interior do estado do Rio Grande do Sul há uma quantidade imensa de casas maravilhosas, casarões, mas chamados assombrados, ou mal assombrados, ou bem assombrados. Seria esse um dos problemas daquelas criaturinhas estarem permanentemente ali? O apego à matéria, o apego aos bens materiais? Com certeza. Nós precisamos aprender a viver e aprender a morrer. Nós, na realidade, quando nos apegamos à matéria, quando temos essa postura, eu já disse em outra ocasião algo que familiares diziam, e eu gosto muito dessa frase, né? O caixão não tem gavetas. É verdade. Mas parece que as pessoas esquecem desse aspecto. E vivem apegadas aos bens materiais, aqueles bens que não vão levar. É aquela eterna e antiga discussão entre o ter e o ser. Não é? Ora, no momento em que nós vivemos apegado a essa matéria se transforma na corrente que vai nos prender, na algema que vai impedir a nossa movimentação. Então nós precisamos, na realidade, para aprender a viver e aprender a desencarnar e a morrer, porque são coisas diferentes, nós precisamos sim começarmos a nos desapegar da matéria. O corpo, por exemplo, o corpo não é nosso, porque se fosse nosso, nos acompanharia após o desencarno. Então, não é propriedade nossa. Então, com certeza, um dos aspectos importantes. Pessoas que viveram mal acabam ficando presas a estas coisas que deixaram, que foram mal baratadas, que foram mal utilizadas, fortunas, enfim. E acabam com isso presos também a estes locais, tentando inviabilizar a presença de pessoas que passaram a ocupar aqueles locais, com direito. Mas elas entendem, elas desencarnadas, entendem que têm a propriedade legítima, porque não reconhecem que desencarnaram. E a consequência natural disso é o conflito, é a perseguição. Então muitas vezes tentam fazer o mal, tentam criar empecilhos. Então essa coisa de assombração, sob o ponto de vista maléfico, que se apresenta, isso é bobagem. Isso não existe. Agora, existem sim espíritos ignorantes, ignorantes no sentido de desconhecer a realidade, que tentam de uma forma ou de outra defender aquilo que entendem ser direito seu, um direito de propriedade, por exemplo, como foi muito bem suscitado pelo professor. Ou seja, a nossa realidade física, essa que nós estamos compartilhando com os nossos irmãos que estão lá do outro lado, lá nos assistindo pela televisão, essa realidade é uma realidade interessante, porque eles lá estão vendo a nossa imagem, não nós estamos aqui. Seria
mais ou menos isto que acontece com os espíritos desencarnados e que não saem de maneira nenhuma das suas propriedades? Passam a ser apenas ilusões para alguns irmãos que não aceitam ou não querem aceitar, ou não entendem ou não querem entender, presos a outras ideias, talvez religiosas. Nós não entramos nesse mérito. É isso, professor? Eu acredito que uma vez eu escutei um amigo conversando a respeito do assunto e foi uma reflexão muito interessante a respeito dessa dinâmica dos pensamentos e o poder de criação que os nossos pensamentos têm. E a partir e justamente por isso que o mundo nos coloca nesse mundo físico encarnado como se nós estivéssemos um pouco tolhidos desse poder que a gente tem de fazer criações mentais. E que no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, e existem inúmeros relatos de espíritos que vão para diversos tipos de ambientes que refletem justamente o pensamento daqueles espíritos que habitam aqueles locais. Então, o espírito ele tem uma liberdade de criar a casa antiga onde ele morava, naquele espaço físico, e ele enxerga aquilo como se fosse a casa dele, com todos os detalhes, com toda a riqueza de detalhes da relojoaria, das joias, de tudo que era caro para essa pessoa, que era uma coisa querida dela, ela reproduz naquele ambiente e ela se imagina naquele período. O tempo para ela também é uma percepção que acaba se perdendo. Então, esses espíritos têm essa liberdade de criar algumas formas em que elas se sintam mais à vontade e acabam se iludindo, achando que elas ainda são donas, são proprietárias daquele local, e as pessoas que tentam invadir aquele local, os seres encarnados que ocupam a atual casa, acabam sofrendo algum tipo de perturbação, mas que, de novo, é uma questão bem complexa de explicar os porquês desses acontecimentos. Mas existem os porquês. Com certeza, não é por acaso que essas coisas acontecem. Perfeito. Professor, é uma realidade que nós convivemos há milhares de anos. Os irmãos que vão e que voltam como nós. Já estivemos em N espaços físicos e estamos aqui agora reencarnados, desenvolvendo uma atividade e discutindo esse tema que para os irmãos e irmãs que estão lá do outro lado, tenho certeza que cria uma certa, não dificuldade, mas estranheza. Afinal de contas, nós vivemos nesse meio de espíritos que transitam entre nós? Com certeza. Eu me lembro que no outro programa eu falava de André Luiz e utilizava-o como ponto de referência para nós mais ou menos desenharmos um cenário acerca da vida no plano espiritual, do umbral. Alguma coisinha deu para começar, com certeza. É interessante nós observarmos que André Luiz recebe uma orientação de Lísias. Lísias é o visitante, né? Ele é uma espécie de um enfermeiro visitante, que além de ajudar os pacientes, ele identificava determinadas anomalias e necessidades desses pacientes nas enfermarias de nosso lar. E ele dizia que tinha 80 pacientes para visitar por dia. É um trabalho intenso e o trabalho continua na outra dimensão. Bem, os espíritos, eles de certa forma interferem, influenciam nestes ambientes, porque o umbral começa onde está a Terra. Exatamente. Essa superfície. Tá? E aí eu gostaria de deixar para reflexão um momento em que ele, André Luiz, pergunta a Lísias pela sua mãe. E a minha mãe? E ele responde, ela vive numa dimensão superior, mas tem intercedido e pedido muito em seu favor ao longo desses mais de 8 anos que você permanece aqui. É quando ele toma conhecimento do tempo, mas eu quero chamar a atenção para isso. Dimensão superior. Então nós temos na realidade que começar a pensar dessa forma, por quê?
Porque os espíritos nestas casas ditas mal assombradas, eles se afeiçoam e permanecem aonde o bem não está. Onde nós temos famílias boas, pessoas moralizadas, existe esse tipo de coisa. Tá? Resgatando, por exemplo, o nosso irmão Tiago nos traz muito bem lembrado a questão do evangelho do lar. Então é muito importante que a gente considere esse aspecto. A luz, quando ela se faz presente, as trevas desaparecem. Então as trevas não têm existência real, digamos assim, mas elas são a ausência da luz. Perfeito. Nós estamos já no final do nosso programa, mas eu preciso conceder ao Tiago um tempo para as suas despedidas. Gostaria de me despedir e desejar a todos os telespectadores uma excelente semana, uma semana em que a gente possa refletir a respeito da nossa vida, refletir a respeito da nossa conduta moral, do quanto a gente consegue evoluir espiritualmente. Professor, eu gostaria, antes de mais nada, de dar as boas-vindas ao Tiago e dizer que, na minha opinião, na minha modesta opinião, passou no teste. Tranquilamente. O teste a que me refiro é o fato de que nós não temos, como diante de um público, o retorno imediato. E muitas vezes não sabemos exatamente qual a repercussão do trabalho que estamos fazendo, das reflexões que nós estamos fazendo. Portanto, nós esperamos que elas sejam realmente do agrado de todos os senhores, que elas sirvam para provocar uma reflexão mais profunda sobre a vida e para que possam contribuir de uma maneira ou de outra para o crescimento espiritual de todos nós, porque, em suma, nós estamos conversando sobre espiritualidade. Exatamente. Meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos todos nós um excelente domingo, comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis.